Olá pessoal, meu nome é Daniel Machado e eu queria apresentar para vocês aqui mapas mentais como ferramenta de estudo e aprendizado. Eu cheguei naturalmente a esse método e posteriormente descobri que existiam alguns estudos, técnicas e referências sobre o tema. Assim passei a perceber tanto a importância como o resultado pessoal obtido usando essa técnica. Se trata de uma forma de aprender a aprender. Serve para qualquer tipo de estudo e também pode ser uma forma visual de transmitir conhecimentos e ideias. Essa apresentação, apesar de ser curta, cobre os princípios fundamentais e vai te orientar a fazer ou melhorar seus próprios mapas. Então vamos lá! Quem já não se deparou com uma situação dessa? Algo complicado ou até mesmo complexo, que você não consegue organizar mentalmente e às vezes não sabe nem por onde começar. Pode ser uma aula da matéria que você considera difícil, pode ser estudar uma nova língua, poderiam ser cartas com coisas difíceis de entender ou até mesmo visões e revelações do tempo do fim. Essas situações de complexidade normalmente geram medo e resistência para entender e começar a desatar todos os nós e desembaraçar o tema. Essa complicação pode ser pela natureza do tema, que originalmente é complexo, ou pode ser por conta da transmissão do assunto, que às vezes não é feita com a melhor didática possível. Posso até ter um ótimo professor, mas se o aluno não estiver motivado a aprender, o rendimento será baixo. Contudo, se tivermos o contrário, um professor não tão bom como o outro, mas o aluno é excelente, o aprendizado estará garantido. O legal é que essa ferramenta tanto pode te tornar um aluno melhor, como também um professor melhor, uma vez que quem entende melhor o tema consegue expor de forma mais clara. E se a gente já não tivesse desafio suficiente para o estudo e aprendizado, contamos hoje com a interferência pesada e violenta da internet. A forma como ela tem mudado nossa mente, nossa capacidade cognitiva, afeta a meditação, a contemplação, a leitura e a socialização. A internet diminuiu consideravelmente a capacidade de concentração. Assim, se já não consigo meditar, pois sempre estou com a cara no dispositivo, isso afeta a oração. Se perco a capacidade de contemplar, como vou adorar? Se o máximo que consigo ler são 128 caracteres, como poderia estar preparado para ler um livro de 1000 páginas? E se minha forma de socialização está modificada, terei uma privação da comunhão, lugar onde temos a justa cooperação de cada parte que contribui para o aprendizado, não apenas de forma teórica. Todas essas formas com as quais a internet vem modificando nossa forma de aprender, trazendo facilmente dados, informações, estudos, prontamente disponível para quem tem um celular com conexão de internet rápida à mão, nos faz questionar até que ponto eu tenho que passar tanto tempo na escola aprendendo, se tudo o que eu preciso saber está no Google. Precisaria apenas saber a melhor forma de buscar e encontrar tudo isso tão rápido como um pensamento. Essa abordagem subutiliza gradativamente nosso saber e nos leva a perder nossa identidade intelectual, pois maior quantidade de informação nem sempre se converte em maior conhecimento. Quem já não perguntou ao seu professor se determinado assunto cairia na prova? Somado a essa influência da internet, também temos a mentalidade de se ter uma resposta para passar na prova. O que eu preciso saber para passar na prova? Para a forma de avaliação educacional vigente, pode até funcionar, mas ter a resposta não é a garantia de que houve aprendizado. A prova não é o gigante que você vai enfrentar, ela apenas vai evidenciar se você aprendeu ou não. A internet resolve facilmente essa demanda por uma resposta, contudo, interrompe a oportunidade de desenvolvimento, até porque você pode julgar que nunca saberá tanto quanto a internet. Assim, para resumir e ilustrar todo esse cenário que tenho tentado demonstrar, criei essa frase: o conhecimento não é como água de cachoeira, e sim como água de poço. A água de cachoeira está disponível e não demanda nenhuma energia sua. Já o poço é fundo, requer uma corda, um balde ou bombear. Demanda força e trabalho. Tem que ter sede para buscar. Então, voltando lá para o nosso garrancho, como converter isso em algo simples? Como puxar a pontinha da primeira linha para desembaraçar tudo isso? Só queria deixar claro que, independente do método que você estude, o complexo nunca se tornará simples, mas pode se tornar compreensível. Qualquer um que tenha a pretensão de converter algo demasiadamente grandioso em algo simplório acabará subestimando tanto o tema abordado como a jornada do aprendizado. Saber entender e explicar de forma compreensível, sim, mas nunca reduzir a algo medíocre. Lembre-se, a ideia é aprender a aprender.
Assim eu finalmente apresento para vocês o melhor amigo do aprendiz, o bom e velho caderno e um lápis ou uma caneta. Embora tenhamos hoje à disposição inúmeros dispositivos eletrônicos de diversos tamanhos com infinitos recursos, celulares, tablets, computadores, além de que a maioria dos palestrantes já disponibiliza seu conteúdo, resumo ou esboço de forma digital, sem que você sequer precise tomar nota. Continua sendo válido o bom e velho caderno. Eu, particularmente, prefiro com as folhas todas em branco, sem pautas. É importante ter um caderno para cada matéria ou cada tema estudado, de forma que você possa revisar, ver a evolução dos temas, saber facilmente onde encontra aquele estudo feito. E quem não gosta, né, de um caderninho novo, cheio de folha em branco, te desafiando a preenchê-lo todo para ir para o próximo, né, as canetinhas e lápis, com aquela sensação de material escolar do início do ano letivo. É importante também um ambiente confortável e apropriado para os estudos, uma mesa e uma cadeira ergonômica com iluminação e ventilação adequadas. Vão dar não somente um bom suporte, mas também um estímulo aos estudos. A fonte de aprendizado pode ser uma aula, uma mensagem que você está ouvindo ou até mesmo um livro que esteja lendo. Os sentidos primários do aprendizado são a audição e a visão. Esses sentidos são, de certa forma, passivos. O desenvolvimento dos mapas mentais tem, inclusive, a intenção de agregar mais sentidos ao aprendizado. Quanto mais sentidos atuando de forma integrada, melhor. Assim, a tomada de nota com as mãos sobre um caderno e um raciocínio comprometido em resumir o tema enriquecem o aprendizado, nem que seja só pela concentração. Obviamente, temos muitos outros benefícios, mas se fosse só pelo aumento de concentração, já valeria a pena, pois você não estaria sendo passivamente exposto à informação, estaria comprometido em fazer um resumo estratégico. As notas poderiam ser tomadas pela transcrição literal, no caso de uma palestra. Eu até já fiz isso por um período e confesso que nunca mais voltei a usar as notas, pois eram longas e monótonas. As notas visuais, através dos mapas mentais, têm a vantagem de ser memorizada quase em sua totalidade. São fáceis de navegar e encontrar informação e divertidas. Vamos ver então algumas dicas e orientações iniciais que nos ajudam a montar o mapa. O primeiro grupo de dicas aqui na esquerda, cores. As cores são importantes, ajudam na fixação da informação e também deixam as notas muito mais bonitas. Há alguns autores que recomendam o uso máximo de cores possíveis e outros preferem poucas cores. Eu te garanto que com 2 cores já se consegue um bom resultado, além de ser mais prático. Sombra. As sombras trazem volumes e destaque às notas. O uso de metáforas, como por exemplo esse dinheiro voando. Altere e varie os estilos das notas, use muitos galhos, ramos, muitas conexões, sempre de forma orgânica, manual, que não pareça que foi feito por computador. Com poucas palavras e muito desenho. Se nos colocamos a analisar as pinturas rupestres do tempo das cavernas, eles se valiam desses princípios e ainda preservam algumas vantagens acadêmicas. No segundo grupo de dicas, aqui na direita, temos as formas básicas: círculos, quadrados, triângulos, linhas e pontos. Essas formas, apesar de serem básicas, me permitem desenhar, mesmo que esquematicamente, quase tudo que precisa ser desenhado para o mapa. Ainda temos as setas, que podem indicar, conectar ideias, letras, podemos variar tamanhos, estilos e formas para enriquecer e dar um charme ao mapa. Pessoas, é importantíssimo o desenho de pessoas executando alguma ação ou expressando sentimentos. Pode ser esses bonequinhos de palito ou qualquer outra simplificação que você saiba. E por fim, marcadores e balões especiais para destacar textos. No último grupo de dicas, ao meio, temos os tipos de diagramas que podemos adotar como solução para o layout do mapa. Pode ser estilo pôster, onde a informação está no meio da folha. Pode ser um mapa com localizações, caminhos e estratégias para chegar a algum lugar. Pode ser na linha do tempo, se trabalhamos com cronologia. Se temos uma sequência de tarefas, o indicado seria o fluxograma. De uma forma mais simples, temos uma lista. Dependendo, podemos apresentar como uma tabela. E, por fim, o formato característico do mapa, que é uma estrutura radial com a ideia no centro e o detalhamento das ideias nos galhos. Talvez você não se considere o melhor desenhista do mundo, mas não se preocupe, não vamos precisar disso. Não se requer um desenho profissional e ultra realista. Esboços simples que trabalham as ideias são ideais.
Aqui na imagem vemos o contraste entre um desenho realista e um esquemático. Se você consegue fazer um desenho simples assim como esse olho da direita, já é o suficiente para desenvolver mapas mentais muito legais. Vamos nos livrar dessa mentalidade pessimista. Aproveito aqui para deixar um recado. Sim, você pode fazer. A outra dica é relaxe, escute mais atentamente. Você não está sob pressão sendo examinado, está fazendo algo prazeroso e divertido. Não se preocupe com os mínimos detalhes, principalmente se o assunto é novo ou é muito complexo. Qualquer pequeno conhecimento que você adquira vai ser mais do que você tinha antes. Você pode até pensar que falta muito, mas para quem não tinha nada, o pouco que chegou se faz muito. Na verdade, o conhecimento é montado sobre a soma desses poucos que a perseverança te permite ir agregando. Cada progresso é valioso. Dificilmente você vai saber todos os mínimos detalhes na primeira investida, então relaxe. Concentre nas ideias, esse é o ponto de atenção, e não na totalidade da informação exposta ou estudada. O que é novo para você? Assim, não é recomendado registrar dados e informações expostas, e sim conclusões. Você consegue perceber a diferença? Você não é uma impressora, e sim um ser pensante que consegue tirar conclusões. Não tenha medo de externar isso, o exercício vai te levar a progredir. Nesse momento, podem vir à mente comentários e palavras negativas que podemos ter escutado. Esses muros precisam ser derrubados. Você é inteligente e consegue vencer isso. Essa forma de aprender é divertida. É importante que você esteja desfrutando, se divertindo e gostando dela. Assim, enquanto você está ouvindo uma aula, uma mensagem ou lendo um livro e tomando notas com essas dicas que vimos, você estará comparando, selecionando, classificando, ordenando, integrando, associando, hierarquizando, sintetizando, desenhando e visualizando. Esse é o processo pelo qual a informação vai passar na sua mente. Não seria uma exposição passiva e descomprometida. Quando se passa por cada uma dessas etapas, ele vai fazer conexões na sua mente. Tem um estudo que mostra que, de uma forma mais passiva, lendo, ouvindo, observando, vendo e ouvindo, se obtém um aprendizado mais baixo. Contudo, se estiver discutindo com outros, fazendo e até ensinando, se obtém um aprendizado mais alto. Os mapas mentais tanto servem para que as fases mais passivas deixem de ser passivas, como também para se obter melhor resultado na apresentação e ensino. Se você já preparar seu mapa com a intenção de apresentá-lo, terá um aprendizado muito melhor. Então vamos fazer agora um pequeno e modesto exercício para ver a aplicação dos conceitos apresentados. Vamos trabalhar com 3 versículos de Mateus 13, o 44 ao 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. E então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Numa análise rápida da estrutura do texto, podemos perceber alguns detalhes que ajudam na construção do mapa. O primeiro e mais importante é o tema do texto. Temos 2 parábolas que falam acerca do mesmo tema. Ambas histórias falam acerca do reino dos céus. Assim, esse é o tema, o reino dos céus. Para continuar a estrutura do mapa, observamos agora os verbos e conseguimos ter uma definição dos ramos. Achou, escondeu, vai, vende, compra, procura, encontra, vai, vende e compra. Praticamente, o mesmo grupo de verbos é utilizado nas 2 parábolas. Feita essa análise inicial do texto, podemos lançar na página em branco o tema principal, que é o reino dos céus. Ele vai ficar no centro, de onde vão irradiar os demais pontos, apenas lembrando que vamos nos basear nos verbos destacados anteriormente. O primeiro ramo ou braço que, de forma orgânica, vamos colocar será procura. Depois teremos acha, encontra, em seguida vem esconde, depois vai, depois vende e, por fim, compra. Assim, conseguimos de forma panorâmica o mapa completo do texto estudado. A ideia central, que é o reino dos céus, e os verbos que acabam definindo ao que se assemelha. O reino é semelhante a algo que a gente procura, acha, encontra, esconde, vai, vende e compra. Essa visão geral acaba nos ajudando a expandir o entendimento, até mesmo além do texto estudado, porque agora cada ramo desse pode se converter em um tema central.
Vamos ver uma ilustração do que acaba acontecendo em nossa mente. Essa estrutura inicial azul mais forte ao centro seria como o cérebro registra o primeiro mapa que fizemos. Assim, à medida que os estudos vão avançando, mais estruturas começam a ser agregadas, conectando-se entre elas, gerando não só uma expansão de entendimento, como também a possibilidade de outras abordagens e leituras da mesma informação que já temos. Isso, obviamente, acontece de forma inconsciente em nossa cabeça, embora seja facilitada e incentivada pelos mapas. A quantidade de sinapse que ocorre nunca poderia ser representada com a mesma simplicidade que cada mapa é feito inicialmente no papel. Dando seguimento com o mesmo exercício feito anteriormente e demonstrando as possibilidades adicionais de conexão com esse texto de Provérbios, temos: Meu filho, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Assim, o fato de termos feito o mapa anterior e ressaltar os verbos que falavam a respeito do reino, quando eu leio a respeito da sabedoria aqui em Provérbios, começo a notar que há várias conexões: a busca, o tesouro escondido, a prata, o próprio esconder, guardar, preservar, e a terra que os retos habitarão, também ligada ao campo que foi comprado. Então, isso é só um exemplo de como o estudo de forma visual dispara outros processos, que à medida que você segue estudando, lendo, mais informações começam a se conectar ao mapa inicial. E isso vai além do desenho feito. O desenho acaba sendo uma base para o início do estudo. Fazendo esses resumos e com essas estruturas, ajudamos o cérebro a fazer esse tipo de conexão. Apresentei aqui algumas dicas, algumas técnicas para iniciar a fazer os mapas mentais de forma mais organizada e para ter mais eficiência nos estudos. Obviamente que o estudo é seu, a criatividade é sua e você é livre para estar desenvolvendo e adaptando. A prática vai melhorar a sua técnica e seu aprendizado. É bom começando com mapas mais simples e depois vai avançando, melhorando seu poder de conclusão e até mesmo seu traço. Assim chegamos ao fim dessa apresentação, espero que vocês tenham gostado e espero principalmente que isso seja útil para você. Aí tem meu contato e aproveito para deixar as principais referências que utilizei. Tony Buzan, que é a maior referência quanto aos mapas mentais, Mike Rohde, que fala bem sobre as notas visuais, e Dan Rum, que gosta de desenhar em guardanapos. Alguns ícones que utilizei nessa apresentação vêm do Flat Icon. Então é isso, valeu e tchau!